Oi, oi, meus amores. Vamos para nossa última aula? Tia Amanda, mas depois da aula online ainda tem aula? Tem uma hoje de português, né? Nós tivemos primeiro horário, empreendedorismo, logo após matemática na aula online e agora nós teremos uma aula de português. Aula essa que nós vamos trabalhar um conteúdo novo na gramática, sendo ele os substantivos próprios e comuns. Você já ouviu falar sobre os substantivos próprios e comuns? Sabe o que é substantivo? Se você sabe, nota 10. Se não sabe, vem comigo aprender. Pega sua apostilinha de português, abre seu livrinho na página 120. Apostila, página 120. Vamos lá? Já todos situados aí na página 120 da nossa apostila, nós vamos fazer a leitura dessas duas estrofes que aparecem aí. Todas as coisas têm nome. Casa, panela e jardim. Coisas não têm sobrenome, mas a gente sim. Renato é Aragão, o que faz confusão. Carlitos é o Charlie Chaplin. E tem o Vinícius, que era de Moraes. E o Tom brasileiro é Jobim. Após lermos aí essas duas estrofes, né, do trecho da canção de Gente Tem Sobrenome, de Toquinho, nós vamos fazer um seguinte questionamento. Você já percebeu que tudo em nossa volta recebe um nome? Tudo. Olha ao seu redor aí. Tudo que você está observando tem um nome. Lápis, borracha, caneta, computador, celular, tudo recebe um nome. Por exemplo, né, o que a tia Amanda citou: casa, janela, bola, patins, celular, tudo recebe um nome, tudo. Substantivo é justamente isso, são as palavras que dão nome a pessoas, animais, coisas, lugares, sentimentos. Então, toda vez que alguém lhe perguntar o que é um substantivo, você já terá em mente que são palavras que dão nome a pessoas, animais, coisas, lugares, sentimentos. Então, todas essas palavras que dão nome a essas coisas, animais, lugares, sentimentos, pessoas, são denominadas como substantivos. Entenderam? Então, substantivo é isso. Palavras que dão nome a essas coisas, pessoas, enfim, são as palavras que dão nome. Elas são denominadas como substantivos. Pronto, nós já sabemos o que são substantivos. Agora, nós vamos entender que os substantivos, eles podem ser comuns e próprios. Quer ver por quê? Olha que legal, turma. Os substantivos comuns servem para dar nome a todos os seres da mesma espécie ou grupo, ou seja, não se referem a nada em particular. Por exemplo, menino, carro, casa, cidade. Eles são, os substantivos comuns, eles se referem aos grupos de modo geral, num todo. Por exemplo, grupo dos meninos, ou seja, todos os meninos. Grupo dos carros, todos os carros. Os substantivos comuns, eles são escritos com a letra inicial minúscula. Só se escrevem com letra maiúscula quando eles aparecem no início da frase. Lembra quando a tia Amanda fala? Início de frase, início de parágrafo, todos devem ser escritos com letras maiúsculas, mas os substantivos comuns, eles são escritos com a letra inicial minúscula, a menos, pega essa observação, que você esteja iniciando uma frase ou um parágrafo. Aí sim, o substantivo comum, ele pode ser escrito com a primeira letra maiúscula, pois você está iniciando um pensamento, uma fala. Então, aí sim, o substantivo comum pode ser escrito com a primeira letra, com a letra inicial maiúscula. Fora isso, quando escrevemos os substantivos comuns, eles todos são escritos com a letra inicial minúscula. Por exemplo, veja aí o exemplo do próprio livro de vocês na página 121. Com as afirmações que a tia Amanda já fez anteriormente, observem aí esse exemplo que aparece aí embaixo no livro de vocês, nessa partezinha amarela. Ele é muito importante porque nós estamos falando sobre o substantivo comum.
Meninas e meninos brincavam juntos na casa. Meninas, nós sabemos que é um substantivo comum, porém está no início da frase, né? No início do meu pensamento, no início, eu sempre inicio uma frase, um parágrafo com letra maiúscula, mas sabemos que o nome meninas é um substantivo comum, né? Porque é um nome que dá o substantivo comum, ele é um nome que dá, serve para dar nome, a todos os seres da mesma espécie ou grupo, né? Então não se refere a nada em particular. Meninas está escrito com a letra maiúscula, pois está no início de frase. Porém, lá na frente tem meninos, substantivo comum, e está no meio da frase. Portanto, já está com a inicial minúscula. Brincavam juntos na casa, substantivo comum no final da frase. Então, os substantivos comuns, eles são escritos com a letra inicial minúscula, a menos que estejam iniciando uma frase ou um parágrafo, aí sim, usamos letra maiúscula, ok? Vamos conhecer o próximo, substantivos próprios. Já os substantivos próprios, eles servem para nomear, um ser particular. Ou seja, é aquele que nomeia um ser específico dentro de um conjunto, como eu coloquei aí na nossa aula de hoje. São quais? Quando nascemos, recebemos um nome, não é verdade? Um nome próprio, por exemplo, da tia Amanda, Amanda, o seu em particular, o seu nome. Esse nome, ele vai nos acompanhar pelo resto de nossas vidas e vai servir para nos identificar. Ou seja, para nos diferenciar das outras pessoas, né? Pode acontecer de chegarmos em um lugar e ter uma pessoa com o mesmo nome que nós. Para esses momentos, as pessoas chamam, né, pelo sobrenome, falam nome e sobrenome. Mas o nome, ele serve para nos identificar, não é isso? Além das pessoas, os lugares, né, como os países, estados, cidades, ruas, avenidas. Então, além das pessoas, como já falamos, os lugares, né, países, estados, cinemas, ruas, avenidas, praças, etc., também recebem nome próprio para diferenciarem-se uns dos outros. Por exemplo, nosso país é o Brasil, aí tem outros países como os Estados Unidos, Portugal, Itália, enfim, né? Cada um recebe um nome apropriado para se diferenciar um dos outros. Assim, os substantivos próprios, eles servem para identificar uma coisa, uma pessoa, um lugar de maneira específica, como eu coloquei aqui para vocês, tá, meus amores? Aí, como vocês podem observar quando estiverem assistindo a aula. Então, atenção, tem aí embaixo no livrinho de vocês. Vamos lá novamente, na página 122. Então, nesse quadrinho verde tem aí, na página 122, tem assim, atenção. Os substantivos próprios, eles são sempre iniciados por letra maiúscula. Olha que dica legal! Então, se nós sabemos que os substantivos comuns, eles são iniciados com letra minúscula, os próprios, eles iniciam com letras maiúsculas. Então, vamos lá. Rafael mora numa cidade linda chamada Esperança. Rafael, letra maiúscula, substantivo próprio, porque é o nome de uma pessoa. Por exemplo, o seu nome, você escreve com letra maiúscula ou minúscula inicial? Com certeza maiúscula, né? Então, o nome de cidade, por exemplo, na questão dessa frase aí foi Esperança. Então, letra maiúscula, substantivo próprio, porque é o nome de um lugar. Igualmente, Teixeira de Freitas, Bahia. Então, a nossa cidade e é o nosso estado denominado com letra maiúscula, porque é um substantivo próprio, né? Porque diferencia um lugar do outro. Eles recebem um nome próprio para isso, né? Não existe uma outra cidade com o nome Teixeira de Freitas. Por exemplo, assim, especialmente eu nunca vi, né? Eu já vi parecida, Lauro de Freitas, né? Até outros nomes com esse intuito aí de Freitas, mas Teixeira de Freitas eu nunca vi. Se vocês já viram, não sei. Por exemplo, Brasil, só tem um país com o nome Brasil, que é o nosso. Então, eles recebem esse nome próprio para diferenciar-se um dos outros. Esses são os substantivos próprios. E atenção, porque eles sempre são iniciados por letra maiúscula, tá bom? Então,
nós já sabemos o que é substantivo, nós já sabemos o que é substantivo comum e nós já sabemos o que é substantivo próprio, correto? Vocês concordam comigo? Caso vocês tenham alguma dúvida, manda lá para a tia Amanda para a gente buscar um outro método para você entender, tá bom? Vamos praticar um pouco agora? Realizar as atividades do livro para que nós possamos praticar, colocar em prática o que nós aprendemos nessa aula? Muito bem, vamos lá para a página 123 e 124, ok?